Boa noite a todos, nossos irmãos que ainda continuam na expectativa aí de um sinal, uma cura, para que a vida volte ao normal, para que voltemos a nos encontrar. Mas ainda enquanto isso não acontece, vamos tentando providenciar adoração ao Senhor que chegue na sua casa, para que possamos alimentar nossas ovelhas, possamos ter um tempo de comunhão. Encorajo você a orar na sua casa uns pelos outros, orar por nós, os pastores. Se possível, ligue para alguém, converse, ore com essa pessoa, pergunte como ela está. Estamos desejando ver essa interação acontecendo, já que não é possível fisicamente, então que ela aconteça através da tecnologia que nós temos, aproveitando o benefício desse nosso tempo. Para iniciar aqui a nossa reunião de oração de hoje à noite, antes da gente louvar o Senhor, eu queria ler um texto, um versículo apenas, bem conhecido, e depois fazer uma pequena aplicação. O texto está em Provérbios 25, versículo 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A gente sabe o quanto uma palavra bem dita, bem colocada, bem pensada, pode ser útil. Talvez até em algum momento tenso, onde está próximo de ocorrer uma discussão, ou talvez para alguém que está desorientado, uma palavra pode ser muito útil. Em tempos que nós não conseguimos mais nos encontrar para conversarmos, então eu gostaria, junto com o pastor Ed, pensamos juntos em passar uma orientação para a Igreja do Senhor. Temos percebido que muitas pessoas têm encaminhado mensagens com conteúdo um pouco duvidoso, o que nos faz perceber que muitas vezes as pessoas nem ao menos têm se dado ao trabalho de ler todo o texto. Então eu gostaria de encorajar você, eu não apenas, eu e o pastor Ed, gostaríamos de encorajá-lo. Quando você receber uma mensagem, um texto, ou até mesmo um vídeo, um áudio, leia até o fim, ouça até o fim. Pondere, gaste um tempo examinando se está coerente com a Escritura, se realmente vem da parte de Deus antes de transmitir. Temos visto com preocupação que algumas mensagens estão transmitindo ainda mais desespero ao coração das pessoas. Muita informação, então fica a dica, avalie bem, veja se essa informação é confiável, se ela vem da parte de algum órgão oficial, antes de espalhar, para que a gente só transmita aquilo que edifica, aquilo que vai contribuir com a vida do irmão. Se você realmente quer compartilhar algo, compartilhe das suas leituras devocionais, compartilhe louvores, mas também ouça os louvores antes de compartilhar, para ver se a letra também está coerente com o ensino geral da Escritura. Então vamos tomar esse cuidado para que sejamos abençoados uns aos outros e ainda não geremos mais polêmica em tempos difíceis. É papel nosso, é dever da Igreja do Senhor, e fica aí essa palavra. Eu gostaria de orar por isso nesse momento, junto com você. Convido você que está aí na sua casa a fechar os seus olhos e a gente ter um tempo assim na presença do Senhor mesmo. Deus nosso Pai, obrigado por estar cuidando de nós, mesmo que a vida esteja longe do normal. As empresas estão paradas, o comércio também, as escolas, as universidades. Isso traz tanta angústia ao nosso coração, porque sabemos que é por tempo indeterminado. Não sabemos quanto tempo vai durar essa situação, mas nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso sustento. Quero orar agora, Senhor, especificamente por essa palavra que acabamos de ler. Obrigado por essa instrução bíblica tão clara. Que tenhamos palavras encaminhadas, direcionadas aos nossos amigos, irmãos e parentes, que tragam reflexão bíblica, boa, coerente. Recebe agora, Senhor, o louvor dos nossos lábios, do nosso coração. Que nós que nesse momento estamos reunidos em lares, possamos receber aqui a instrução da Tua parte e possamos orar juntos, aproveitar esse tempo onde, quem sabe, pouco acontece nesses lares, ou um pai orando com os filhos,
marido e mulher buscando juntos a presença do Senhor. Que essa mensagem chegue aos lares e promova comunhão, edificação e encorajamento no tempo difícil. É o que nós te pedimos, Senhor, pedindo que o Senhor receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, boa noite. Quero convidar você a mais uma vez louvar o Senhor com essas canções que vamos cantar. Que na sua casa Deus possa receber o teu louvor, a tua adoração e que você possa nesse momento descansar nele, entregando tudo aquilo que te angustia na presença dele. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Voltando aqui com vocês, eu gostaria de agora convidá-los a uma meditação no texto sagrado. O texto está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 5, e eu convido você a folhear sua Bíblia, ou você pode ler no seu celular também, se você tiver mais fácil o celular aí, mas é o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 12. Comumente aqui na nossa igreja, nas nossas reuniões de quarta-feira, nós estudamos uma oração. Queremos aprender como orar e entendemos que o guia para isso é a palavra de Deus. E mais uma vez eu convido você. Nós vamos estudar hoje a oração de um rei chamado Josafá. E essa é uma das orações mais lindas que tem na Escritura. Eu gostaria de convidá-lo a prestar bem atenção e depois a gente pensar algumas lições e alguns desafios que eu queria deixar ao seu coração, especificamente sobre nossa postura quando estivermos diante do Eterno, desfrutando desse benefício maravilhoso chamado oração. Então acompanhe comigo a leitura, segundo Crônicas 20, versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo e de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo:
se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Casa é o templo que havia sido construído por Salomão, que ele colocou no início do versículo ali, o santuário. E nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo, porém, lançar-nos fora da possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado pela Bíblia, obrigado por esse tesouro que acabamos de achar, essa oração que é tão sincera do rei Josafá, uma oração num tempo de desespero, uma oração de alguém completamente decidido a viver na dependência do Senhor. Que assim seja conosco, que possamos orar como Josafá, e que agora, nesse tempo aqui em que vamos estudar a Bíblia, o Senhor nos abençoe e o Senhor se revele aos nossos corações, nos instrua e nos ensine a orar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar um pouco no contexto em que Josafá faz essa oração. Josafá, para vocês entenderem um pouquinho, ele é filho do rei Asa. O rei Asa era filho de Abias, e Abias era filho de Roboão, o Roboão, filho de Salomão, que era filho de Davi. Portanto, esse Josafá, ele era tataraneto do rei Salomão. Salomão, que era o rei que havia construído esse templo ao Senhor. Templo esse que Davi queria construí-lo, mas por ser um homem que havia derramado muito sangue, Deus disse que seria o seu filho incumbido dessa tarefa. O texto nos diz, a Bíblia, que Josafá era um homem muito temente a Deus. Eu convido você a folhear um pouquinho a sua Bíblia para trás, e você vai ver que no próprio livro, no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 3, diz assim: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Josafá era um homem que amava o Senhor. Os reis de Israel, porque a partir de Roboão o reino é dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do sul é Judá, reino do norte é Israel, reino do sul liderado por Roboão e depois por seu filho, seu neto, seu bisneto. Ele é um reino que tem em sua maioria reis que permaneceram tementes ao Senhor, enquanto o reino do norte, o reino de Israel, os reis haviam se desviado. E nós encontramos aqui um rei que amava a Deus, mas que, e o texto vai nos mostrar, que mesmo sendo um rei temente a Deus, ele não é isento de receber más notícias. No versículo 2 do capítulo 20, o qual nós lemos no início, diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi.
Josafá recebeu uma notícia aqui desesperadora. A multidão era muito grande, 3 povos se uniram contra ele: os amonitas, os meunitas e os moabitas. Quem eram essas nações? Eram nações que, quando Israel, ao sair do Egito, liderados por Moisés, e passam 40 anos no deserto até chegar na terra prometida, e quando chegam lá, avançam e vencem as nações que lá moravam, destruíram com a força do Senhor. Mas essas 3 nações, Deus não deixou que Israel as destruísse: os filhos de Moabe, de Amon e os meunitas. Agora, muito tempo depois daquela ocasião, esses 3 povos se juntam para enfrentar o povo de Deus. E a notícia leva o rei Josafá a 2 atitudes. A primeira é que ele sente medo, como vai estar ali no versículo 3, no início do versículo 3, eu peço que você acompanhe. Então Josafá teve medo. E a outra atitude é que Josafá buscou ao Senhor. Versículo 3 e 4 diz assim: e se pôs, a sequência do 3, e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Geralmente nós temos a mania de achar que quem é corajoso não sente medo. Mas isso não é verdade. Isso está errado. O corajoso não é marcado pela ausência do medo, mas pela insistência em enfrentar os desafios apesar do medo. É o que está acontecendo com Josafá. Ele é humano como eu e você. Ele sente perigo. O perigo é iminente. São 3 nações que constituem uma grande multidão contra ele, que nessa ocasião ainda era o povo de Deus dividido. Ele reina somente sobre a menor parte que é Judá. E é justamente nesses contextos de adversidade que surgem as orações mais sinceras. É o que acontece aqui, e eu gostaria de examinar com cuidado essa oração com você e pensar no que nós podemos aprender com a oração de Josafá. Em primeiro lugar, precisamos orar conscientes daquilo que o Senhor é capaz de fazer. E eu olho com você o versículo 6, no finalzinho ele diz assim: na tua mão, finalzinho do versículo 6, está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá tem essa consciência de quem é Deus. Ele sabe que ninguém é capaz de resistir ao Senhor. A maioria das nossas orações, geralmente elas são fracas e inconstantes. Por quê? Porque a gente ora muitas vezes esquecendo do caráter daquele que nos ouve. Que nos ouve é o Eterno, é o Criador dos céus e da terra. E se Ele quiser e agir em nosso favor, não é impossível, nada é impossível para o Senhor. O segredo da nossa oração é a fé. Quanto mais acreditamos que Deus é quem a Bíblia diz que Ele é, mais fervorosa será a nossa vida de oração. Logo, o contrário também é verdadeiro. Quanto menos conhecermos o Deus que a Bíblia revela, mais fracas serão nossas orações. Por isso que oração e leitura bíblica estão tão atrelados. Porque à medida que eu vou lendo a Bíblia e dela eu descubro quem é o Senhor, mais encorajado eu fico. Assim como nós, quando precisamos de algum recurso da terra, nós procuramos uma pessoa que tem pouca capacidade, nós vamos conversar com essa pessoa, mas ela tem pouco recurso, então nós pensamos que talvez ela possa nos ajudar. Mas quando conversamos com alguém que tem muito recurso, então nós nos sentimos mais confiantes. E Deus, o nosso Senhor, é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é quem pode de fato nos ajudar. Então a primeira lição é orar com a consciência do quanto Deus é poderoso ao nos ouvir e quer de fato nos ajudar. A segunda lição, quando eu olho para essa passagem, é que Deus não ouve as nossas orações sem que haja um mediador. Eu enxergo isso ali no versículo 9, quando diz assim: se algum mal, Josafá está dizendo ao Senhor, se algum mal nos sobrevier,
seja ele por espada por castigo, seja ele peste ou fome, ele diz assim: nós nos apresentaremos diante desta casa, se referindo ao templo, ao santuário, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O templo, que era chamado de casa de Deus, na época de Josafá, ele era um dos símbolos que o próprio Deus constituiu como mediador entre o santo Deus e o homem pecador. E o judeu, ele tinha desde criança essa consciência de que não dá para se chegar à presença do santo Deus de qualquer forma. Então ele sabia que o templo fazia essa mediação. É por isso que a gente vem para a igreja hoje, porque esse lugar aqui é a mediação entre nós e a presença de Deus? É claro que não. Nós já conversamos sobre isso no último domingo. O ambiente de culto, hoje, esse lugar de 4 paredes, não constitui mais a representação que tinha lá no Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, de fato, se alguém queria encontrar com Deus, era no templo que essa presença se revelava. Havia uma série de cerimônias que ali constituíam a representação de Deus. Mas no Novo Testamento a Bíblia diz que o templo é Cristo. O templo é o Senhor Jesus. Não precisamos mais ir a um determinado lugar para sermos ouvidos. Mas temos ainda que ir a Jesus para sermos ouvidos pelo Pai. Ele é o nosso mediador. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. As pessoas acham que em nome de Jesus é alguma espécie de abracadabra, tipo, eu quero muito que isso dê certo, então no final do meu pedido eu coloco lá em nome de Jesus como se fosse assim uma palavra-chave que abre todas as portas. Não. Ao orar e terminar dizendo em nome de Jesus, nada mais é do que dizer: Pai, eu só posso acessar ao Senhor, porque Jesus é um mediador entre eu, pecador, e o santo Deus. E ainda mais, o Novo Testamento não diz apenas que Cristo é a representação do que era o templo. Quando lá em João, Jesus diz aos discípulos que estavam impressionados com as pedras do templo, Jesus diz assim: esse templo pode ser destruído, em 3 dias eu reconstruo. E o próprio autor bíblico, João, ele esclarece isso dizendo que Jesus se referia ao seu próprio corpo. Mas a Bíblia no Novo Testamento não diz apenas que Cristo é o templo, mas o apóstolo Paulo desenvolve um pouquinho mais isso, dizendo que nós somos o templo. Nós somos o santuário de Deus, não como mediadores, mas como casa de Deus ambulante, onde Deus quer chegar, Ele vai, porque Ele habita em nós. E alguém pode perguntar: então pastor, mas espera aí, então por que a gente gasta um valor enorme para a gente construir um lugar desse tamanho e de manutenção mensal de toda uma estrutura? E eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta: será que algum membro da nossa igreja tem uma sala tão grande para receber todo mundo para um culto de adoração? Não. Nossas casas não comportam. No início do cristianismo, as casas se comportavam porque eram grupos pequenos. Hoje não. As igrejas são maiores, então esse lugar é um lugar de encontro. Mas aqui não é um ambiente especial. O que torna esse lugar especial, sobrenatural, espiritual, é a presença dos crentes em adoração, em um só Espírito, adorando a Deus em Espírito e em verdade. Então, em segundo lugar, é necessário sim um mediador. E esse mediador é o Senhor Jesus, é só no nome dele que nós nos achegamos ao Pai. Em terceiro lugar, a terceira lição que eu encontro nesse texto é que nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de solucionar os nossos conflitos. Isso está lá no versículo 12, quando Josafá diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Deixa eu falar para você. Você procura o médico antes de admitir que está doente? Não. Ninguém faz isso. Mas no exato momento em que você admite a doença,
admite a sua necessidade, então você se encontra disposto a recorrer a qualquer instrumento para a cura. Eu me lembro de Naamã, história essa que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5, Naamã, que era um grande comandante de um povo inimigo de Israel, o texto relata que ele tem lepra, e alguém conta para ele que em Israel tem um profeta, o profeta Eliseu, e Eliseu, então, teria condições de curá-lo. E ele vai, e quando ele vai com uma grande comitiva, esperando ser recebido por Eliseu, e através dele ser curado, Eliseu manda Geazi, manda o seu servo, e a mensagem de Geazi para Naamã vai até o Rio Jordão e lá se banha 7 vezes. Naamã vai embora triste, revoltado inclusive, e no meio do caminho vai dizendo: eu esperava que o profeta fosse sair, fosse me receber, fosse dar algum tipo de palavra e imediatamente eu seria curado. Se for para me banhar no rio, eu vou em Abana e Farfar, lá na Síria, lá onde os rios são bem melhores. E alguém ali na comitiva dele diz: meu senhor, se o profeta de repente tivesse pedido alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? O que custa tentar? O que custa confiar? Então Naamã se submete, se humilha, se rebaixa a entrar no Rio Jordão. E na 7ª vez em que ele entra no rio, ele é curado. É assim que funciona conosco. Só quando nós, de fato, admitimos o tamanho dos nossos conflitos, o tamanho da nossa falta de paz, dos nossos problemas, das nossas adversidades, é que as nossas orações de fato serão sinceras na presença do Senhor. A 4ª e última lição que eu gostaria de deixar é que confiar em Deus é descansar na certeza que Ele sempre está cuidando de nós. No finalzinho do versículo 12, na oração de Josafá, diz assim: porém os nossos olhos estão postos em Ti. E aqui eu me lembro do apóstolo Pedro, Mateus 14, diz que Jesus foi encontrar os discípulos andando sobre o mar. E aí Pedro, ao avistá-lo, entendendo que Jesus, em primeiro lugar, era capaz de fazê-lo andar sobre o mar, não apenas de andar sobre o mar, mas Pedro entendia que Jesus podia fazê-lo andar sobre o mar, então ele disse: se és tu, então me chame para te encontrar. Pedro sabia não só que Jesus era capaz, mas sabia que ele mesmo não era, que é o que nós acabamos de tratar aqui. Josafá sabia que Deus era poderoso para livrá-lo dessa multidão, mas sabia que o povo que tinha o armamento que possuía não era capaz de vencer essa guerra. E quando Jesus chama Pedro, acontece um milagre, ele começa a andar sobre as águas. E enquanto ele colocou os olhos em Jesus, ele desfrutou dessa experiência fantástica, maravilhosa, mas quando ele reparou na força do vento, então ele começou a submergir. Jesus teve que recuperá-lo enquanto afundava. Josafá decidiu não olhar para o tamanho da multidão que vinha contra ele, mas sim para o poder e a bondade do Senhor, que era a única esperança de salvação do povo. E eu gostaria de olhar agora com você, irmão, como é que essa história acaba. Vai folheando ali, vai comigo até o capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando terminou a oração, no versículo 12 termina a oração, versículo 13, que eu não li aqui, diz que Deus enviou um profeta, e a mensagem do profeta é essa: não temais nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Que mensagem incrível, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. A peleja, a batalha, a luta não é nossa, a luta é do Senhor. E o versículo 17 diz: preparando o povo
para aquilo que seria o enfrentamento. Ele diz assim: nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Quando Moisés está levando o povo a sair do Egito como instrumento de Deus, e eles chegam na frente do Mar Vermelho e olham para trás, os cavaleiros do faraó estão vindo, ele ora e Deus diz para ele: aquietai-vos e vede o tamanho do livramento que eu vou dar para vocês. O versículo 21 e 22 diz assim: aconselhou-se com o povo, o rei, e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagine você no meio de uma guerra, e a tua preocupação não é com a quantidade de soldados, de cavalos, de flechas, de espadas e nem de escudos. A tua preocupação é: vamos arrumar roupas para os cantores, instrumentos, porque a nossa preocupação tem que ser com adorar. E o texto segue dizendo que, eu quero que você preste atenção nessa expressão: tendo eles começado a cantar louvores, pôs o Senhor emboscadas, armadilhas contra os filhos de Amon e Moabe, e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe o que é desbaratado? Eles ficaram perdidos, desorientados. E o texto na sequência vai dizer que eles começaram a atacar uns aos outros. E esse não é um episódio isolado, único, em que inimigos do Senhor começaram a atacarem-se entre si. Mais uma vez, mais um texto, mais uma história real do quanto lutar do lado de Deus é vitória certa. E o versículo 26, para encerrar como essa história termina, depois em que eles vencem a guerra e que eles tomam posse dos despojos. Versículo 26, ao quarto dia se juntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Eles louvaram ao Senhor antes da guerra, eles louvaram ao Senhor durante a guerra, eles louvaram ao Senhor quando a guerra acabou. Diante de tudo isso, eu queria pensar em alguns desafios que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro desafio: você consegue avaliar o tamanho da dimensão da crise que a gente se encontra? Ou você ainda está achando que o problema não é sério? Que dá para ficar distraído? Eu me assusto diante do número crescente diário de infectados e de mortos. Me assusto, me entristeço. Por mais que aqui onde eu moro não tenho casos ainda de pessoas próximas a mim, doentes ou mortas, ainda assim eu consigo perceber, como Josafá percebeu, que o tamanho do problema é grande. E sim, temos medo, sim. Josafá teve medo. O versículo 12, na parte B, diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Em primeiro lugar, vamos admitir, humilhados, que não há força em nós para lutarmos contra esse vírus, que se espalha muito rápido. Eu estava vendo uma proporção, desde que ele começou. No primeiro caso na China, demorou 69 dias para que chegasse a 100 mil infectados no mundo. Depois demorou 11 para multiplicar mais 100 mil. Depois demorou 4 para chegar a 300 mil. E agora em 2 dias chegamos já a 400 mil. E provavelmente hoje à noite vamos chegar a 500 mil em um dia apenas. O problema não é pequeno. Precisamos ter consciência da dimensão. Em segundo lugar, você consegue perceber o quanto é grande e poderoso aquele que ouve a nossa oração? Você consegue perceber isso? Diz assim o versículo 6: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é Deus dos céus? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Embora a gente olhe para essa desgraça que está nos assolando, e a olhos humanos temamos como Josafá temeu a multidão que vinha contra ele,
quando olhamos para o Senhor, o problema fica bem menor. E assim o nosso coração encontra paz, mesmo no meio de uma crise tão grande. O versículo 12 diz assim: nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Entender o que Deus pode fazer é remédio para o nosso coração. Deus pode acabar com isso através de uma vacina, através de um remédio, ou através simplesmente de um milagre. Ele pode curar todos, como já fez em tantos momentos. E a terceiro e último desafio que eu faço para você é: você consegue abrir mão completamente das suas capacidades e se humilhar diante da presença do Criador? Porque só quando você conseguir fazer isso é que de fato você orou. Porque não há como orar sem se humilhar, sem se despir, sem se despojar, sem largar tudo que tem de justiça própria, de valor, de moral, de capacidade. Orar necessariamente é se jogar ao chão, reconhecendo a grandeza de Deus, o tamanho do problema, mas entendendo que se Deus intervir, nós podemos voltar a ter esperança. Nesse momento eu convido você a orarmos, e a orarmos como Josafá, dispostos a louvar, crendo que se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra que veio ao nosso coração. Não é só a história de Josafá que fala de alguém que decidiu confiar no Senhor a despeito das circunstâncias e viu o milagre. Nós temos inúmeros casos. Nós temos Hebreus 11 que fala da lista dos heróis da fé, onde ali todos creram mesmo sem ver e depois tiveram a recompensa dessa fé. O apóstolo Paulo diz que nós vivemos por fé e não por vista. Ajude o teu povo, Senhor, que agora ouve essa palavra, a colocar em prática. Ajude a todos nós a vivermos essa fé de Josafá, que decide olhar para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Confiamos em Ti e Te pedimos, cuida do teu povo.